Muito bem-vindos. Já vamos começar aqui com mais um Como Vender, a parte 2 do treinamento de ontem. Luan, muito bom dia. Bom dia, Lari. Bom dia para todos. Eu vejo que já tem algumas pessoas online aqui ao vivo com a gente. Bom, pessoal, a gente já vai começar, porque a gente só tem 30 minutos, né, conforme prometido. Então, hoje é a parte 2 do treinamento Como Vender, sobre fitas, LED, drivers e perfis. O Luan, nosso gerente de produto, vai continuar aqui dando uma aula para vocês com argumentações de vendas. Utilizem o chat aqui do nosso lado, no cantinho direito, para mandar as dúvidas, para mandar perguntas. Eu vou fazer um filtro aqui, se eu interrompo o Luan ou se a gente deixa tudo para o final, tá? Se for muito pertinente, eu vou pedir para ele parar e vou pedir para ele explicar a dúvida de vocês. Se não, a gente aguarda até o final da apresentação, que a gente volta em todas as perguntas, tá? Vocês também conseguem mandar perguntas no privado para mim, tá bom? Então, se vocês estiverem com vergonha ou não quiserem, ou é alguma coisa muito pontual, eu também posso responder aqui no particular para vocês, tá bom? E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. E, Luan, bom dia. Podemos começar. Bom dia, gente. Bom dia, Lari. Bom dia para todos. Vamos lá. Bom, para quem esteve presente ontem, né, no nosso treinamento, a gente explicou um pouco mais sobre como funciona o ecossistema do LED, da fita de LED, né? Então, explicamos um pouco como funciona a fita, como funciona o cálculo de potência, como funciona o driver, como que funciona os acessórios, como que funciona o perfil, tá? Um conteúdo um pouco mais maçante, digamos assim. E hoje a ideia é fazer um dia um pouco mais leve. A ideia aqui é que a gente olhe para os nossos produtos Ledmans. A ideia é que a gente olhe para algumas aplicações de produtos, né? A gente vai pegar algumas fotos, vai entender como que esse produto foi instalado, entender o que foi pensado, como que foi feita essa venda, para tentar encher vocês de argumentos de vendas para vender uma fita Ledmans, né? Para vender uma fita que vai durar um pouco mais, para vender uma fita com uma qualidade melhor, né? De circuito, de chip LED, com todos os acessórios necessários para fazer toda a instalação, para não deixar o cliente na mão, o driver de acordo com a fita. Então, essa é a ideia, né, para exatamente isso, para que vocês tenham todas as informações necessárias para que, na hora de fazer a venda, vocês tenham todos os argumentos para conseguir convencê-lo, né, e mostrar, olha, esse produto aqui vale esse investimento por conta disso, dor de cabeça e etc, e etc. Tá bom? Então, vamos começar, né? A primeira fita que eu quero mostrar para vocês, né, é a principal fita do mercado hoje, que são as fitas 12 volts, né? A gente chama elas de EcoFlex aqui na Ledmans, tá? Bom, essas fitas são as fitas mais tradicionais do mercado, muito por conta de custo, tá? Muito por conta do preço mais acessível. Então, para aplicações em residência, para aplicações em pequenos comércios, para aplicações em alguns hotéis e etc., a gente sempre vai estar utilizando a fita de 12 volts, tá? Principalmente por conta do custo mais acessível, né? Sempre é o primeiro a ser oferecido. Tá? Essa fita a gente tem no nosso portfólio, a gente tem de 4,8 watts por metro e 12, tá? Sempre que vocês olhem o watts, a gente tem que lembrar daquelas contas, né? Fazer o watts por metro, tá? Que a gente também oferece as duas variações de P, instalação interna e instalação externa, tá? E todas as temperaturas de cor aí, 2.700, 4.000 e 6.500, e é um produto com 2 anos de garantia. Aqui começam os nossos diferenciais, tá? Principalmente de garantia, pessoal. Bom, só para mostrar para vocês, essa fita LED EcoFlex, ela tem uma dimensão de 5 metros e ela tem os seus pontos de corte. A gente falou ontem, né, que a fita sempre tem o seu ponto de corte, e aqui a gente só está trazendo mais uma ilustração para mostrar esses pontos de corte aí na linha de 12 volts, tá? Então, aonde tem esse tracejado, normalmente todas as linhas vão estar indicando isso, é o ponto de corte da fita. Tá bom. O que eu disse para vocês, né? A gente tem uma solução de 12 volts e a gente sempre procura passar a solução completa para o nosso cliente, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo que ele precisar de acessório, driver, perfil, etc., a gente quer ter em mãos para atender e fazer uma venda completa. Então, para a fita aqui, a gente tem os cabos de alimentação. Reparem, existem cabos de alimentação para IP20,
que é esse cabo mais para a esquerda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse cabo aqui. E existe cabo de alimentação para IP65, porque ele vai fazer a vedação, tá? Nós temos todas as nossas linhas de conectores para fazer curvas, para ser instalado em um local que comprimento reto não dá, então você faz curva, você divide a fita em X e etc. Tá? Os end cap é só para fita IP65, né? Porque quando você corta a fita, o que é o end cap? Né? Quando você corta a fita, uma fita IP65 que é vedada por silicone, imagina que você cortou, você perdeu, né, aquela vedação. E aí que entra o end cap, né? Você vai colocar naquela parte cortada, e aí o end cap consegue aí, vedar novamente, né? Manter o IP65 da fita. E os clipes de instalação. Aqui, dependendo da aplicação, você vai precisar de um clipe de instalação, e a gente tem também. Ok? Bom, mais uma vez, os drivers, né? A gente tem os dois drivers, a gente tem o driver IP20 e a gente tem o driver IP67, tá? Que aí são para instalações fora. E mais uma vez aqui a gente tentando sempre ter a solução completa. Então a gente vai ter o driver da IP20 e a gente vai ter o driver IP65, 67. Aqui vocês podem ver, né, que eu falei que o conector é diferente, né? Aqui normalmente você ligaria os fios direto aqui, né? Aqui é uma conexão toda específica, toda feita para não entrar água, tá? Para vocês verem a diferença, né? E do outro lado do cabo, que não está dando para ver na foto, mas do outro lado do cabo do driver de P67 também, mesma coisa. Uma conexão toda vedada aí para realmente não entrar água, tá? 2 anos de garantia, seguindo a fita, tá? E é isso, vamos lá. Vamos olhar aqui então para a nossa primeira aplicação, né? Na nossa primeira aplicação dessa fita, da Ecoflex 12 volts, tá? Aqui a gente tem um ambiente, né? Um ambiente de cozinha, tá? Um ambiente aqui com uma pia, com uma cafeteira, pode ter alguns outros utensílios aqui, né? E aqui a gente tem a fita aplicada nesse local aqui, ó, tá? A fita é aplicada nesse local. E aí, vamos lá. Qual fita a gente utilizou, né? Na minha sugestão aqui, eu coloquei uma fita IP65. Por quê? Tá? Porque ela está próximo de um ponto de contato com a água, entendeu? Ela está muito próxima. Então, pode ter muitos respingos de água para cá, né? Pode ser que aqui mais para a direita da foto tem aqueles cooktops embutidos na pedra, né? E esses cooktops embutidos na pedra pode ter uma fritura, pode ter vapor. Então, recomendamos aqui IP67 e IP65 para que a vida do produto seja ainda maior, né? Luan, a gente está colocando dentro de um perfil. Beleza, a gente está colocando dentro de um perfil e o perfil já ajudaria uma fita IP20. Ajudaria sim e você pode usar, não tem problema. Mas no exemplo aqui eu coloquei uma fita IP65 exatamente para conseguir dar para o cliente uma solução que não vai dar dor de cabeça, uma solução que ele não vai ter que trocar aí nos próximos 4, 5 anos, né? Uma fita que vai durar muito tempo. E não exatamente esse é o intuito aqui, né? A gente prover para o nosso cliente uma solução que ele não vai precisar daqui a pouco ficar tirando esse perfil, ele não vai precisar tirar essa fita, ele não vai ter dor de cabeças, né? Que é realmente dar essa solução e não dar dor de cabeça de ficar instalando outras vezes, né? A gente sabe que às vezes fita LED as pessoas não sabem muito como mexer e tem um pouco de receio. Então vamos colocar alguma coisa aqui que dure mais tempo, né? É uma fita aqui um pouco mais, não decorativa, mas não tem a função de ser a iluminação principal do ambiente. Então a gente coloca uma fita de baixo fluxo luminoso, 4,8 watts por metro, né? Na fita de 4,8 watts a gente vai ter uns 450 lumens por metro, tá bom? E o que é legal aqui, que eu falo que a gente tem bastante diversidade de perfis, é que a gente tem esse perfil para canto, né? Que é esse perfil aqui, que é angulado, 45 graus, né? Se a gente coloca ele aqui, em vez de ele fazer uma luz simplesmente para baixo, iluminando mais a parede do que a bancada, a gente tem uma luz iluminando a bancada, né?
E essa luz iluminando a bancada acaba sendo muito útil, muito funcional, tá? Bom, referente à instalação, né? Aqui não é uma fita que tem nenhum tipo de controle, né? Então você vai colocar o driver, instalou o driver, e aí você já vai direto para a ligação da fita, tá? Aqui, provavelmente, né, essa bancada, ele não usou os 5 metros de fita, né? Ele provavelmente, vou supondo, tá? Ele usou 3 metros de fita aqui, né? Ele usou 3 metros de fita, sobrou 2 metros de fita. Ele pode pegar esses outros 2 metros que sobraram, compra um outro driver e instala em outro local esses outros 2 metros, tá? É possível fazer isso sim. Luan, desculpa te interromper. Só uma dúvida aqui no chat, já que você está falando dos 5 metros de fita. O Douglas está questionando até quantos metros a gente pode unir através dos conectores as fitas. Os conectores, eles não servem para unir, eles servem para unir fita, sim, lógico, né? Mas a distância máxima que o nosso driver e a nossa fita suporta são 5 metros, tá? Então você não consegue colocar a fita com 5 metros, colocar uma emenda, um conector em I e emendar mais 5 metros, né? Nesse caso, a gente tem que ir para aquele exemplo, né? Você vai instalar um driver no meio, e desse driver, em vez de ser 30, vamos supor que aqui tem 10 metros essa bancada, em vez de ser um driver de 30 watts de potência, você vai colocar um driver de 60, aí você vai jogar 5 metros de fita para cá, 5 metros de fita para cá, ligados em paralelo. E aí você consegue ter essa sensação de continuidade, não é feita uma emenda aqui, tá? Não é feita uma emenda, só você junta as duas fitas, né? E aí você tem essa sensação de continuidade para fazer 10 metros ou mais, tá? Mas aí sim, as nossas fitas até 5 metros. Voltando no exemplo, quais são os principais diferenciais nossos? É prover essa solução completa, né? É prover a fita IP65 com 6.500 Kelvin, é prover a iluminação de acordo com o ambiente, é ter o driver correto para aplicação correta e o perfil correto para aplicação correta, né? Então, é perfil ideal aí. Então, esse seria o nosso principal diferencial nesta aplicação. Avançando, né? A gente tem um outro exemplo. Aqui, em vez de estar na cozinha, simplesmente muda aqui, a gente está num quarto, numa sala de estar, tá? E aqui a gente tem a fita LED instalada nesse móvel aqui, nesse local aqui, tá? Vamos lá, mais uma vez, né? Agora, uma fita LED que não é uma cor fria, é uma cor mais quente, né? Então a gente tem a fita LED também disponível em 2700 Kelvin de temperatura. Mais uma vez, uma luz mais para decoração, então a gente não tem que se preocupar tanto com o fluxo luminoso, então uma potência mais baixa, né? Aqui com certeza não tem nenhum contato de água ou qualquer coisa desse tipo, então a gente pode colocar o IP20, mas é o que eu falei, né? A importância de a gente sempre instalar junto com o perfil. Imagina que aqui a gente instalou sem o perfil, né? Sem o perfil, os LEDs na fita IP20, eles estão expostos, né? O LED fica exposto, ou seja, se alguém for limpar e passar um pano aqui embaixo, né? E esse pano molhado passar em cima do LED, pronto, você já perdeu a sua fita. Então, sim, sempre a dica aqui é instalar com o perfil, né? Para realmente a segurança da fita LED, né? Aqui a gente imagina que não tem espaço nessa madeira para embutir, então a gente coloca assim um perfil de sobrepor, e a gente tem também. O que é nosso diferencial da LED Vance aqui, né? O diferencial é que a gente imagina que nessa foto aqui, né, a gente tem uma luz mais decorativa, uma luz para relaxar, uma luz mais para decorar o ambiente, principalmente isso, decorar o ambiente. E aí imagina que aqui a gente tem uma fita de 2700 Kelvin, né, de temperatura. Imagina que aqui a gente tem 2500, uma cor bem mais quente, né? E aí você passa para cá uma de 3500, uma de 3000, um LED de 2700, aí volta para 2500, aí outro de 3000 e pouco. Então, se a gente tem uma não homogeneidade, né, no LED dessa forma, aí você já perde esse aspecto de decorar o ambiente. Você começa a fazer muitas variações de cor aqui, começa a ser visível,
né? E aí que está o nosso diferencial. Os nossos LEDs são super selecionados, né? A nossa variação de cor, ela é mínima dentro de uma fita, porque a gente entende essa necessidade, e aí a gente seleciona muito bem os LEDs para que eles não tenham essa variação de cor. O que acontece? Na produção do LED, né? Quando você vai instalar, depois de produzir um LED, você tem lá os LEDs em todas as faixas de temperatura, né? Que ele tá emitindo a luz, né? E aí, quando você escolhe muito melhor os LEDs, né? Você tem uma seleção muito maior dos LEDs, o que realmente aumenta um pouco o custo da fita, mas dá toda essa sensação de homogeneidade. Bom, como a fita de 12 volts é um dos principais produtos do mercado, a gente vai pegar mais um exemplo aqui, tá? Para que fique bem claro e para a gente conseguir mostrar assim todos os nossos produtos também, né? Aqui a gente muda um pouco. Enquanto a gente estava falando um pouco mais de luz auxiliar, luz mais decorativa, aqui a gente tem uma sanca, né? Vocês podem ver aqui, né? Essa aqui deve continuar ainda mais para cá, ou fazer uma curva aqui, enfim, né? Mas aqui a gente tem essa sanca aqui, né? E é utilizado uma fita LED aqui dentro, tá? Aqui a gente já tem uma função um pouco mais diferente, e aí que está o mais legal, né? A gente continua utilizando uma fita de 12 volts, ou seja, uma fita com custo legal para o cliente, tá? E aqui a gente tem uma fita de 12 watts por metro, né? Então a gente estava falando de 4,8 e agora a gente está falando de 12. É um fluxo luminoso de 950 lumens por metro. Muito parecido com aquele tubo T8 9 watts, 900 lumens, tá? Uma iluminação bem parecida em questão de fluxo luminoso. Ou seja, se o tubo ilumina o ambiente, essa fita LED também consegue iluminar, tá? Aqui a gente já muda o driver, um driver com 60 watts de potência, tá? E IP20, porque IP20 aqui não está sujeito a nenhum respingo de água e etc. Mas vou reforçar um outro ponto aqui. Aqui eu coloquei IP20 pensando que não é uma cidade litorânea, né? Se a gente tem uma cidade litorânea aqui nesse caso, a gente vai sim recomendar o IP65 por conta da maresia, tá? Sempre fiquem atentos a isso, aonde seu cliente está para fazer essa venda, tá? Se for maresia, recomende IP65, porque aí você não vai ter dor de cabeça. Um IP20 em maresia vai ter pouco tempo de duração, sim, tá? E aí daqui a pouco, imagina o trabalho que dá você tirar essa fita LED e instalar outra, né? Então, recomendo sim, dependendo do caso, IP65, mesmo em locais assim. Bom, a gente colocou um exemplo aqui, o perfil reto, para que a luz não seja simplesmente dentro da sanca, e que a luz vá para fora um pouco também, tá? E aqui a aplicação a gente tem que colocar, a gente só tem driver até 60 watts, então teria que cada ponto de energia, você precisaria sim comprar dois drivers diferentes, né? Um para cada direção aqui, né? E o diferencial, é o que eu comentei com vocês, o nosso grande diferencial é ter uma fita com custo legal, né? Porque ainda é uma fita de 12 volts que promove 950 lumens por metro, né? Fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de aplicação. O que eu gosto de falar aqui também, né? A fita LED ela está sendo cada vez mais utilizada no nosso dia a dia, né? Então, enquanto antes a gente não via tantos projetos com fita LED, hoje, né? Você está rodando no Instagram lá, você às vezes vê uma fita LED aplicada em lugar X, em lugar Y. Você vê uma casa modelo, um apartamento padrão, né? Aqueles decorados. Você vê as pessoas colocando muita fita LED, né? Porque virou um pouco de tendência, né? Então, é importante a gente ter todos esses conceitos, entender as aplicações, porque virou tendência, as pessoas vão perguntar, estou com uma sanca, quero fazer uma instalação no apartamento, igual decorado, e é uma sanca. O que você tem aí? Aí você vai ter que entender o tamanho da sanca, você vai ter que entender quantas fitas você vai precisar, fazer os cálculos dos drivers, igual a gente fez ontem, recomendar a utilização de perfil, tá? Sempre recomende a utilização de perfil por conta disso, né? Imagina que ela é um apartamento, é novo, aí ela comprou um apartamento
e daqui 1 ano e meio os LEDs já estão falhando, né? E aí ela vai ter que reinstalar novamente, né? Aí você perde todo o encanto e aí ele vai comprar no concorrente se você não vender uma fita com qualidade. Então, recomende uma fita de qualidade, um driver de qualidade para você não ter problema de queimar rapidamente, um driver que tem proteções internas, né, capacitores e etc. E um perfil para garantir essa vida útil da fita, tá bom? Sempre recomende isso para que a sua venda não te dê retorno depois. E não perca o encanto do cliente, tá? Bom, agora a gente muda um pouco, bastante, na verdade, né? A gente estava falando bastante de fitas LED para aplicação residencial, fitas LED para aplicação do nosso dia a dia, né? A gente estava falando de fitas LED aí do uso geral e mais comum, né? Mas, com o intuito aí de mostrar um pouco mais do nosso portfólio, em 30 minutos não dá tempo, tá? Mas a gente vai mostrar aí pelo menos os nossos principais modelos, né? A gente tem aqui a fita LED neon, né? A fita LED neon é uma fita LED totalmente diferenciada, tá? Por conta de ser utilizações um pouco mais em grandes projetos, né? Dificilmente a gente vai colocar esse numa aplicação menor, né? Por conta aí do produto mesmo, né? Ele é um produto totalmente diferente, né? Porque ele é todo enclausulado, ele é todo encapsulado, ele tem uma qualidade de acabamento muito superior, né? E aí tudo isso também agrega no seu custo final, tá? Mas aí sim, a gente vai ter aqui uma fita muito utilizada para fachadas, para lojas, para áreas de piscina. Lembrando que área de piscina não é colocar aqui dentro da piscina, tá? A gente não tem essa fita LED que vai aguentar esse cloro e essa situação de água. Quando a gente fala de área de piscina, a gente está falando dessa área aqui, ó. É uma área que não tem muitos contatos com a água da piscina final, tá bom? É uma fita LED que a gente tem várias versões diferentes, né? 2700 Kelvin, cor fixa, 6500 Kelvin, a gente tem na função branco dinâmico, igual vocês podem ver no controlinho remoto aqui, que vai do branco quente para o branco frio, e a gente tem também a RGBW, que vai fazer todas as cores do RGB, como nesta foto aqui, tá? É uma fita IP67, e como eu falei, né, é uma fita muito mais profissional, então é uma fita com 50 mil horas de vida útil. Imagina que você fez toda essa instalação, colocou uma fita que não tem uma vida útil, não é tão reforçada quanto o IP67, passa 2, 3 anos, e aí tem que trocar. Imagina a dor de cabeça aqui para fazer toda essa troca, todo esse sistema de automação aqui que foi feito nessa casa. Tá bom? Bom, no exemplo de aplicação que eu vou mostrar para vocês, e é muito legal a gente conversar, porque esse exemplo já mostra basicamente como que é feito esse tipo de automação. A gente tem uma obra que nós mesmos fizemos, né, no Rio de Janeiro, tá? Que é esse prédio aqui, do lado direito aqui de vocês, tá? Esse prédio aqui, essas duas faixas de linha LED, de fita LED aqui, são fita LED neon aplicada em volta de todo o prédio, tá? Aproximadamente 200 metros de fachada, tá? Desse prédio, desse edifício, e foi utilizada a fita LED neon RGB. Porque a gente tem algumas campanhas, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e etc. E outras coisas comerciais que eles podem utilizar na época da Copa, colocar verde, azul e amarelo e etc. Então, pode ser algo bem mais dinâmico para uma fachada de loja, para fazer realmente acompanhar as tendências aí do que está acontecendo no momento, tá? Bom, é o que eu falei, foi utilizada a fita LED RGB, tá? E como que é feita essa instalação? Perdão. Aqui embaixo a gente tem um desenho, né? Então, vem a tensão da rede aqui, 100 ou 277 volts de tensão. Passa pelo driver, esse driver ele vai converter essa tensão para 24 volts, que é a tensão da fita. Essa tensão da fita, esse driver alimenta o controlador, tá? O controlador RGBW, que é o controlador específico da fita, que é esse cara aqui que a gente estava vendo no slide anterior, tá? Este cara aqui. Beleza. Esse controlador e esse driver, eles foram dimensionados para atender duas fitas LED de 5 metros cada uma. Então, depois de passar para cá, ele vai ter 5 metros para cá e ele vai ter 5 metros para cá.
juntos aqui, né, não emendados, mas encostados para dar essa sensação de continuidade, tá bom? E o que é legal, né? Aqui então a gente tem a cada 10 metros, a gente tem um ponto de energia, né? Um ponto de energia com essa instalação, 5 metros para cada lado, passa 10 metros e por assim vai, né? Então, tem um aqui inicial, depois de 10 metros tem outro ponto de energia, 10 metros e por assim vai, tá? E o que é legal? Esse controlador, ele é um controlador que funciona através de Bluetooth para se comunicar um com o outro. Então, imagina que o cara que controla esse sistema, a sala dele é aqui, né? Vamos imaginar essa situação. Ele vai chegar aqui, ele vai dar o controle através do controle remoto, esse controlinho aqui, para o controlador que está mais próximo dele, e esse controlador vai se comunicar através de Bluetooth com os outros controladores, ou seja, ele não precisa dar o controle para esse, não precisa depois vir para esse, mudando um por um, entendeu? Ele dá o comando para o primeiro e o primeiro já alimenta toda a fachada, fazendo assim toda a automação. Beleza? Vamos seguir aqui, gente, que também tem uma das fitas LED queridinhas do momento, que é a fita LED Cobe, né? Qual que é a principal diferença? Por que a fita LED Cobe muitas vezes tem um valor agregado mais alto, né? Exatamente por conta dessa foto que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu fazer um quadro legal aqui. Eita, aqui. Bom, essa fita LED que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Essa fita LED, normalmente, né, a fita LED SMD, ela tem esses pontinhos de LED que a gente consegue ver aqui em cima, tá? E a fita LED Cobe é como se fosse um LED único, né, um LED só, tá? Como se todos esses pontinhos de LED estivessem colados um no outro, dando essa sensação de continuidade, tá bom? Aqui a gente tem algumas variações, 10 watts e 20 watts, diferenciando muito aí o fluxo luminoso, e aí vai depender da aplicação. Se é uma aplicação mais decorativa, 10 watts funciona. Se é uma aplicação mais de iluminação principal, 20 watts funciona. O grande diferencial LED-Vance nesse produto é o IRC, né? A gente tem esse produto com IRC 90, ou seja, para lugares de exposição, igual a gente vai ver no exemplo, que é o próximo slide aqui, lugares de exposição, como essa loja de bolsas aqui, o IRC 90 ajuda muito a você expor o produto com a segurança de que a cor que você está vendo, né, a cor que o cliente, o consumidor está vendo, é realmente a cor do produto, né, tentando aí simular o mais possível a cor real do objeto. Tá? Aqui, então, é uma luz, não é uma iluminação principal do ambiente, então a gente coloca uma fita LED de 10 watts de potência, tá? Como vocês podem ver aqui. 10 watts de potência, mas é 942 lumens por metro, é uma iluminação legal, suficiente para fazer essa loja. Um driver, a gente colocou um driver de 60 watts aqui, e um perfil aqui, a gente imagina um perfil embutido, para ficar bem discreto aqui dentro, tá? Aqui, pessoal, vocês podem ver que dentro dessas fachadas aqui, ela não tem LED, né? Não tem essa... É meio que não contínuo aqui, né? Por quê? O que acontece? O que você pode fazer? Você tem essas emendas aqui, ó. Essas emendas dão essa possibilidade, né? Então você faz uma faixa de LED, para não ser contínuo, você coloca a emenda aqui e você faz outra faixa de LED, tá bom? E aí sim, aí você consegue ter uma dimensão maior, colocar uma faixa de, sei lá, 1 metro aqui para todas as bolsas, para cada bolsa, tá? E aí você consegue atingir uma prateleira aí maior do que simplesmente fazer uma faixa contínua, tá bom? Bom, aqui então um perfil de embutir, IP20 e a fita LED com IRC 90, sendo ideal para esse tipo de aplicação, tá bom? Só para a gente passar um pouquinho rápido aqui, para não estourar nosso tempo, a gente tem o EcoKit. O EcoKit, como vocês podem ver aqui na embalagem, ele tem uma fonte integrada, ou seja, não precisa de driver, tá? Não lembro quem perguntou ontem, mas aqui está um dos nossos produtos que não precisa de driver, é direto na fonte de alimentação, tá bom? E aí é direto na tensão de rede.
e aí todos os outros atributos que a gente sempre fala, né? Garantia e variações de temperaturas de cor. Só uma aplicação rápida desse cara aqui, como vocês podem ver, não tem driver, tá? E aqui a gente tem uma aplicação numa TV bem simples, né? Aqui a gente pode ser que não tenha espaço para colocar um driver, não tenha como você fazer uma instalação mais complexa. Então, como é TV e sempre tem uma tomada por perto, a gente já coloca direto esse Eco Kit na tomada e brinca aqui embaixo com as luzes para fazer o que você quer. Tá? É uma fita plug and play, então 5 metros, não precisa de driver e é uma fita multitensão. Bom, a gente tem a performance que a gente fala, né? É muito parecido com a fita LED neon, né? Mas aqui ela não tem toda aquela estrutura robusta em volta, né? Uma fita que é ou branco dinâmico ou RGB, né? Diversos tipos de aplicação. A maior diferença é essa mesmo, não tem toda aquela robustez em volta. E aqui só uma aplicação dela, um jardim externo, tá? Um jardim que fica numa área externa, então o grande diferencial da LED Vence nessa aplicação, ter uma fita RGB IP 24 volts de tensão IP65, tá? E aí oferecer o conjunto completo, né? Se o cara quiser IP67, um driver a gente tem, mas se ele for fazer um driver box ou o driver vai ficar numa área mais segura aqui em volta, né? A gente pode também oferecer o driver IP20, né? Dependendo do local de instalação. Aqui é necessário o controlador RGB para fazer o controle dessa fita, tá? E o nosso grande diferencial é, conforme eu já falei, ter todas as soluções necessárias aqui, ter o produto completo para atender a necessidade do cliente. Só para a gente fechar, gente, a gente tem a fita LED Prime Flex, né? Que é uma fita LED de 24 volts de tensão, tá? Muito parecida com a EcoFlex, mas aqui, como é uma fita de 24 volts de tensão, a gente tem um fluxo luminoso muito mais alto. Enquanto a gente estava falando antes de 950, 450, para essa loja aqui, por exemplo, 950 lumens pode ser que não faça o efeito que ele está querendo aqui. Então a gente coloca uma fita de 24 volts, mesmo os 12 watts por metro, mas aqui com 1.650 lumens por metro. E a gente tem até 2.650, que aí são para aplicações maiores, né? Pé direito mais alto e etc. Tá? Aqui, mesma situação, o driver e depois 5 metros para cada lado, tá bom? E 5 metros de fita para cada lado, para você ter essa sensação de ter menos pontos de energia, né, durante a aplicação, não ter diversos pontos de energia. Aqui, para dar toda essa sensação, a gente precisa, toda essa sensação, né, de um espaço único, a gente colocou um perfil de embutido profundo para não marcar os LEDs, né, então, para um fluxo luminoso alto, um perfil de embutir para não ficar à vista e profundo para não marcar os LEDs, a gente consegue fazer toda essa solução. Lembrando, aqui ele vai precisar ter fita LED dos dois lados para ter essa sensação de continuidade, ok? Bom, pessoal, do meu lado é isso. Sei que estourei um pouquinho o tempo, tentei falar de tudo um pouco, Lari. Acho que deu para entender bastante das aplicações, o que a gente tem de diferente do mercado. E fica aqui o reforço mais uma vez. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês precisarem de um suporte, tem todo o nosso time de vendas, tem nosso pessoal de produto disponível aí para indicar o melhor produto, para indicar a melhor aplicação, tá bom? Muito obrigada, Luan. Muito obrigada a todo mundo que participou. Ficou só uma dúvida aqui no chat, Luan, que eu acabei caindo aqui, perdi o histórico, mas como que a gente corta a fita? Eu acho que é legal. Não sei se a gente tem uma imagem para mostrar aquele desenho de onde indica o corte para cada um dos modelos. Tá. Eu tenho aqui lá no início da apresentação. Eu vou pegar aqui. É só respondendo o Sérgio Gama aqui. Esse controlador RGBW, ele pode ser compartilhado para duas fitas de... Você pode colocar até 10 metros, sim, tá? Estamos voltando aqui a apresentação. Eu acho que vai dar...
Enquanto a gente acha o slide aqui, pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. A gente vai ter mais esses treinamentos como vender, então vocês estão cadastrados na nossa base já. A gente vai sempre encaminhar esses convites para vocês, tá? Próxima data é em setembro, sempre no comecinho do mês, e da próxima vez a gente vai falar sobre refletores, tá? Refletores e luminárias herméticas. Tem algumas pessoas aqui no chat pedindo para a gente enviar a apresentação. Gente, infelizmente a gente não pode compartilhar esse material com vocês, tá? É uma apresentação nossa da LED Vence, mas existem dois caminhos. A gente compartilha com vocês aqui um material, um PDF, que vai falar sobre todo o nosso portfólio de fita LED, de driver e de perfil, que é tudo isso que o Luan falou aqui hoje. Então já está disponível aqui no chat, vocês conseguem fazer o download. E a gente também está compartilhando um e-book que é como especificar fitas LED para um projeto. Então, todas essas dicas que o Luan deu, de IP, de fluxo luminoso, de qualquer uso e tudo mais, está tudo detalhadinho aqui para vocês, tá? Além disso, caso alguém tenha perdido a parte 1 do treinamento, ou caso alguém queira reassistir esses dois módulos de treinamento, vai estar tudo disponível no YouTube, tá? O do YouTube já está disponível, o de ontem, a parte 1 já está disponível. Dentro do YouTube, é youtube.com/LEDVence. A gente tem a playlist LEDVence Brasil, e lá dentro tem os treinamentos como vender. Eu já coloquei o link aqui no chat também, vocês conseguem acessar lá, tá bom? Luan, não sei se você achou o slide. Tem um slide aqui para mim, Lari. Beleza. Esse aqui. Tá aqui pertinho. Volta. Aqui. Aqui Perfeito. A gente tem mostrando como que é na fita LED, né? A gente vai ter os chips de LED, né? Vamos dar um exemplo. Não sei se é o caso, mas vamos supor que é o chip de LED. A gente vai ter vários componentes eletrônicos e a fita em si é o circuito impresso dela, né? E sempre a gente vai ter esses pontinhos aqui. É exatamente esse daqui, né? Esse daqui. Esse daqui sempre normalmente vai ter uma tesourinha, ou se vai ter esse risco, e você vai ver como se fosse uma emenda. Isso aqui como se fosse uma emenda aqui bem discreta, que significa que se você cortar aqui, você não vai danificar o circuito, né? Por exemplo, se você cortar aqui, você danifica todo o circuito, e aí daqui para cá não funciona, por exemplo. Mas aqui, como tem essa emenda, né, você pode cortar, tá? Sempre vai ter essa indicação. Pode ser que tenha uma tesourinha desenhada aqui, pode ser que seja só uma linha, mas você vai ver essas emendas aqui, tá ok? Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, Luan. Muito obrigada a todo mundo que participou. A gente passou alguns minutinhos aqui do tempo, mas foi por causa das dúvidas mesmo. E é isso. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Luan. Bom dia. Tchau. Obrigado. Bom dia a todos.